Bom, habilidades em emergência médica é um ponto fundamental na preparação do profissional de saúde, do médico, do enfermeiro, daqueles que vão atuar com emergência. Eu estou aqui numa série especial onde eu compartilho em videoaulas conteúdo de 4 livros voltados para a emergência. O ENCIVE, Emergência Médica Suporte Imediato à Vida, o do livro do programa do PHTLS, que é voltado para o atendimento ao trauma no cenário pré-hospitalar, o livro do ATLS, que é voltado para o atendimento ao trauma na sala de emergência a nível hospitalar, e o AMLS, que é então o suporte de vida às emergências clínicas naquele cenário pré-hospitalar. No vídeo de hoje, nós vamos falar então sobre um conteúdo que está lá no livro do ENCIVE, do suporte imediato à vida. Então, o conteúdo de hoje vem do ENCIVE e vamos falar sobre avaliação secundária, uma visão ampla. Eu sou Daniel Lima, sou médico atuante ativo na emergência de um dos maiores hospitais de trauma e emergência do Brasil. Vamos juntos estudar, aprender mais sobre esse tema que é fundamental e que pode fazer a diferença e que vai fazer a diferença na sua vida e na vida dos seus pacientes. Vamos juntos? Turma, então vamos lá. Olha só, o atendimento inicial ele é composto por vários segmentos, etapas de atendimento. E uma dessas etapas é a avaliação secundária. E aqui a gente vai ter uma visão ampla do que é então, o que seria, como aplicar essa avaliação secundária nos pacientes. A gente sabe, você deve saber que na avaliação primária nós temos como objetivo, então vamos lá, avaliação primária, só para dar um gancho aqui, na avaliação primária, nós temos como objetivo reconhecer as condições que ameaçam a vida. E não é só reconhecer não, tá, turma? É reconhecer e intervir, reconhecer e tratar. Então, na avaliação primária, eu tenho que reconhecer e, ao mesmo tempo, vou colocar mais, tratar as ameaças da vida, ok? Ameaças da vida. Mas o objetivo hoje vai ser então a avaliação secundária. Então vamos focar e ter uma visão, eu vou te fazer você ter uma visão melhor de entendimento da avaliação secundária. Bom, então vamos lá. O que é que seria a avaliação secundária, né? Vamos começar aqui então, tá? Primeiro ponto, o que? Tá? O que é então a avaliação secundária? Turma, olha só, na avaliação primária a minha preocupação são com as lesões que ameaçam a vida do doente imediatamente, precocemente, que se eu não fizer algo, esse paciente vai morrer em poucos instantes. Na avaliação secundária, turma, eu vou então fazer reconhecimento, eu tenho que reconhecer outras lesões que comprometem o paciente, que não vão matar ali rapidamente aquele paciente, mas que podem gerar complicações, pode gerar sequelas, e essas complicações e essas sequelas podem intervir, podem gerar um resultado negativo e contribuir com a morte do paciente. Então aqui na avaliação secundária vai ser um processo pelo qual eu vou reconhecer, ok? Outras condições, tá? Outras condições que comprometem condições que comprometem o paciente, ok? Então, outras condições que comprometem um paciente. E esses comprometimentos, essas condições, não necessariamente são condições mais graves ou não. Qualquer condição que comprometa o paciente. Então, lesões menores,
outras lesões maiores que naquele momento não comprometem a vida, mas que podem gerar repercussões negativas no doente. E essa avaliação secundária, turma, o que é essa avaliação secundária? Esse processo de reconhecimento vai ser justamente para eu poder reconhecer, eu tenho então que ter detalhes. Eu tenho que fazer uma avaliação mais detalhada do paciente. E daí eu chego nos componentes, tá? Então eu chego lá nos componentes. Então, quais são os componentes da avaliação secundária? Turma, presta bem atenção. Na avaliação secundária, turma, eu vou ter que fazer uma história, eu tenho que colher uma história do paciente e eu tenho que também fazer um exame físico do paciente, um exame físico aqui detalhado, ok? Agora presta muito bem atenção em relação a esse exame físico detalhado. Daniel, quer dizer que para todo paciente eu vou ter que fazer o exame completo, detalhado, da cabeça aos pés? Não, não vai ser assim para todos os pacientes. Se o paciente é um doente grave, vai exigir que eu faça um exame sim mais detalhado da cabeça aos pés, principalmente naquele paciente que está inconsciente, está entubado. Aí sim, eu vou fazer uma avaliação detalhada. Pode ser que eu não precise fazer uma avaliação detalhada, digamos, ampla, da cabeça aos pés, mas eu posso fazer uma avaliação detalhada com base no problema do doente, ou seja, uma avaliação mais detalhada do abdômen, um exame físico abdominal apurado com ausculta, percussão, palpação e ausculta, percussão, palpação, inspeção, ou seja, pode ser de um membro que eu vou então fazer a avaliação daquele membro, palpar pulso naquela extremidade, ver sensibilidade, ou seja, eu posso fazer aqui um exame físico dirigido, não necessariamente um exame físico detalhado da cabeça aos pés. Muita gente tem, então, confusão em relação a isso, porque lê exame físico da cabeça aos pés, mas eu posso ter essa flexibilidade e essa é a diferença de um para outro. Então, eu posso direcionar de acordo com a condição do paciente. E eu vou colher também a história, informações daquele paciente, tá ok? Então, esses são os componentes da minha avaliação secundária. Daniel, mas quando que eu vou então aplicar a avaliação, tá, secundária, ok? Quando, Daniel, que eu vou aplicar a avaliação secundária? Então, vamos lá. Turma, é muito importante isso. Muitos dos erros do atendimento, no atendimento inicial às vítimas, tá? E eu falo isso aqui não só na vítima de trauma, mas também nos pacientes clínicos, ok? É quando você não sistematiza o teu atendimento. E o fato de você não sistematizar o seu atendimento, você pode acabar fazendo componentes da avaliação secundária sem ter terminado a avaliação primária. Portanto, eu só vou iniciar uma avaliação secundária, e isso parece óbvio, quando terminarmos, você terminar a sua avaliação primária, ok? Essa é uma condição onde eu vou começar, então, a avaliação primária. Então, secundária, após a avaliação primária, ok? Mas não é só isso não, seria muito simples eu te explicar que seria só depois da avaliação primária. Parece bem óbvio como acabei de comentar. Um outro ponto fundamental aqui é que para você fazer a avaliação secundária no paciente, esse paciente ele precisa estar hemodinamicamente estável, ele precisa estar estável, ou seja, não precisar mais de intervenções imediatas. Quando você tem um paciente que é grave, que você faz a avaliação primária, reconhece as condições, as lesões,
e trata. Você vai precisar reavaliar esse doente para saber se as suas intervenções tiveram efeito ou não. E se não tiveram efeito, isso pode então necessitar que você faça outras intervenções. E você vai ficar nesse ciclo de avaliação, tratamento, reavaliação, novo tratamento, nova abordagem, nova terapêutica e fica nesse ciclo. Ou seja, o paciente, você está buscando controlar as ameaças e está buscando estabilizar esse paciente. Então, se você não tiver a estabilização do paciente, você não vai ter condição de ir para avaliação secundária. Portanto, eu tenho que ter um paciente em condições mínimas de estabilidade e que não exige mais intervenções de via aérea, intervenções de circulação. Eu tenho que manter o status hemodinâmico desse paciente. Ok? Então, essas são as duas condições que a gente coloca como principais. Daniel, tem outra? Tem! Dentro do cenário pré-hospitalar, por exemplo, e aí eu vou ter duas distinções. Se eu tenho um pré-hospitalar urbano, um paciente que você está atendendo no pré-hospitalar urbano, você está a 15, 20 minutos de distância do hospital de referência, muitas das vezes não dá tempo de fazer uma avaliação secundária em um paciente que é grave. Porque você já vai conduzir o atendimento a caminho do hospital e em pouco tempo você vai chegar e só vai conseguir ter feito intervenções, reavaliação, monitorização do paciente. Agora, no pré-hospitalar regional, onde você tem distâncias maiores, 1 hora para chegar no hospital de referência, você tem tempo dentro da ambulância para poder fazer então essa avaliação secundária. Então tem essas diferenças de acordo com o teu cenário, ok? Então, sabemos o que é a avaliação secundária, é a avaliação mais detalhada, onde eu vou buscar então aquelas lesões que estão comprometendo ou que podem comprometer o paciente, mas que não ameaçam a vida naquele momento do paciente, mas são lesões que têm que ser identificadas sim, e para isso eu posso estar utilizando não só o exame físico, história, como também, se você estiver dentro do hospital, fazer uso de exames complementares, ok? Nos componentes história e exame físico do paciente, quando, após a avaliação primária, quando o tempo permitir, dentro de um cenário de pré-hospitalar, tá? E quando o paciente tiver uma estabilização do doente, ok? Uma estabilização do doente. Vamos seguindo aqui, turma, e vamos falar sobre essas etapas de avaliação desse doente. No começo da avaliação primária, turma, existe uma mnemônica que é bem aplicável. Então a gente começar então com a história para logo depois fazer então o exame físico detalhado, seja um exame físico detalhado da cabeça aos pés, seja um exame físico detalhado dirigido para algum sistema, para algum segmento corpóreo, ok? Essa mnemônica, tá? Então vamos colocar aqui aplicação, tá? Aplicação. Essa mnemônica, ela se chama mnemônica ampla. Mnemônica ampla, ok? Essa mnemônica ampla, nós vamos utilizá-la para poder então começar a nossa avaliação secundária. Só que o tema da nossa videoaula hoje é uma visão ampla. Então vamos além de ampla e vamos acrescentar aqui mais duas letrinhas. Vamos ampliar esse negócio aqui, tá? Então vamos colocar aqui a letrinha S e a letrinha R, samplar, ok? Samplar. Ok? Então vamos acrescentar essas duas letrinhas para a gente poder ampliar a nossa visão e entender como aplicar a avaliação secundária aqui de maneira especial em relação a essa tomada da história das informações. Então saca só cada um desses itens. Turma, o que é que vai ser então o S? Tá? O S aqui, turma, vai ser, olha só, sinais
vitais, ok? Do paciente e sintomas, ok? Sinais vitais e sintomas. Se você ainda não registrou os sinais vitais do paciente durante a avaliação primária, vai ser aqui que você vai então verificar e registrar todos os sinais vitais do paciente, inclusive temperatura desse paciente também, que muitas das vezes é passado desapercebido nos registros de atendimento de emergência, a temperatura, ok? Hoje aí com a pandemia do Covid-19, em toda a sala de emergência, praticamente em todo canto, vai ter ali um medidor de temperatura digital e isso facilita muito a gente completar os sinais vitais nesses nossos pacientes na emergência com temperatura, que é algo muito negligenciado, diga de passagem, nesses pacientes, o controle da temperatura, tá? Então eu vou registrar os sinais vitais. Olha só para você ter uma ideia, turma, quando eu estou na avaliação primária, eu não necessariamente vou precisar saber exatamente quanto que está o pulso do doente. Eu preciso saber se o pulso está presente, se é rápido, se é filiforme ou não. E muitas das vezes é isso que eu vou precisar para poder reconhecer uma condição que ameaça a vida e fazer as intervenções. Obviamente que quando você tem uma equipe, você tem hoje o oxímetro de pulso, o monitor cardíaco, rapidamente coloca no paciente, você tem como pegar esses sinais vitais. Mas caso você ainda não registrou, esse é o momento de fazer aqui justamente esse S. Os sintomas aqui, turma, vai ser aquele sintoma mais importante que o paciente relata lá naquele momento. Quando a gente vê isso para o doente vítima de trauma, o sintoma que acaba sendo mais relevante muitas das vezes aqui nesse atendimento vai ser o quê? A dor. E é aqui nesse momento que a gente vai pensar em fazer analgesia no paciente, tá? E não lá na avaliação primária, porque não é o objetivo da avaliação primária. Então, no trauma, muitas das vezes, os sintomas é a questão da dor aqui que eu destaco, os sinais vitais e sintomas do paciente. E aí, seguindo, turma, vamos então aí pro A, tá? O primeiro A, nós podemos colocar aqui como alergias, tá? Saber se o paciente tem alguma alergia, tá? De alguma medicação, algum alimento. Então isso é importante, essa história do paciente, porque daqui a pouco você vai fazer medicação para ele, inclusive pode ser que você faça medicação analgesia para esse paciente e é importante você ter alergia. Daniel, mas o paciente está inconsciente, como que eu vou coletar isso? Aí você vai coletar dos acompanhantes, né? Se tiver algum familiar, algum amigo, para você então colher essas informações. O fato é que você tem que seguir esse roteiro, é um exercício de aplicação da tua sistematização do atendimento, ok? Então vamos lá. Então, alergias que a gente tem que destacar. O M, turma, vai ser de medicações, tá? Medicações. Que medicações esse paciente toma ou deixou de tomar, né? Porque isso tem a ver. Muitas das crises convulsivas, o paciente epilético, ele deixa de estar tomando o seu protetor neural e aí tem a crise convulsiva. Ou é um paciente que faz uso de um anticoagulante e é vítima de trauma com um sangramento importante. Ou é um paciente que tem Alzheimer, é um idoso que tem uma deficiência na assistência do seu dia a dia e é diabético e ele mesmo que toma as medicações, tá? E aí pode ter tomado comprimidos a mais de um hipoglicemiante e ter levado a uma hipoglicemia grave, glicemia ali abaixo de 50, 40 milímetros por decilitro, tá? Então isso é importante, identificarmos que medicações esse paciente usa, tá? Então é importante para dentro do nosso quadro de avaliação a gente determinar algumas abordagens desse paciente. O P, turma, vai ser de passado médico, ok? Passado médico e prenhez, ok? Prenhez. Então vamos lá.
Passar do médico é você saber doenças que esse paciente tem, principais doenças que o paciente ali já teve, tá? Procedimentos cirúrgicos que esse paciente já foi submetido, ok? Lógico que aqui, turma, não é você já teve contato com um barbeiro, parasitoses intestinais. Não, turma, aqui é algo relevante do ponto de vista direcionado para o atendimento aqui da emergência, ok? Então, se o paciente já teve cirurgia cardíaca, se esse paciente já foi operado uma cirurgia abdominal, tá? Então, procurar ter essas informações, que doença esse paciente tem DPOC, é um paciente asmático, tá ok? Então, doenças importantes que possam estar se correlacionando com esse agravo desse paciente, tá? E aprendei saber na mulher de idade fértil se ela está, então, durante uma gestação. E uma das maneiras mais fáceis de saber é perguntando para a paciente. Se não for possível perguntar, ou se ela não souber, a gente tem exames complementares, como por exemplo o próprio ultrassom vai nos ajudar, ou o beta-HCG no exame sanguíneo laboratorial. O fato que, pensando e atendendo uma mulher na idade fértil, na emergência, na avaliação secundária, lembrar de perguntar e identificar uma possível gravidez. Turma, o L é de líquidos, tá? Líquidos ou alimentos que esse paciente ingeriu. Qual foi a última vez que você comeu, tá? O que é que você comeu? A que horas você comeu? Ok? Então é importante saber isso. Esse tempo de jejum, o que é que comeu ou deixou de comer, fez uso de bebida alcoólica, qual tipo de bebida alcoólica você fez, comeu junto com o quê? Isso é uma informação importante, muitas das vezes, na abordagem para o seu paciente, e é aqui que você vai lembrar e encaixar dentro da sua pergunta, ali direcionada na mnemônica, na avaliação secundária SAMPLA, ok? O A, turma, o A aqui vai ser justamente o ambiente, tá? O ambiente. Muita gente tem dúvida em relação a essa questão aí do ambiente. Turma, o que é o ambiente? O ambiente aqui nada mais é do que você entender melhor, com maiores detalhes, o que é que aconteceu. Exemplo, se foi então um paciente vítima de trauma, olha só, foi um acidente automobilístico, sabia com qual a velocidade que vocês estavam, você estava com cinto de segurança, em que posição do carro você estava sentada, você foi ejetado, em que posição você foi parar, ou seja, pegar detalhes do mecanismo do trauma, que como foi que aconteceu. Se você vai atender, por exemplo, um paciente com um choque anafilático e você procurar saber que horas começou isso. Não, eu estava no restaurante. Você estava no restaurante? O que você estava comendo nesse restaurante? Você tem então alergia a alguma coisa? Já perguntei se você tem alergia, a crustáceo. Como é que foi? Quanto tempo depois começou? Ou seja, o ambiente é você pegar então, identificar circunstâncias que podem estar relacionadas diretamente ou indiretamente com aquele agravo de emergência. Então é aqui, ambiente, que você vai fazer então essa anotação, esse registro. E aí o R, turma, o que é o R, tá, turma? O que é que vai ser então o R, tá? O R, turma, é aplicado de maneira especial no atendimento clínico, ok? Na emergência clínica. E o R aqui vai ser o que? Riscos, de maneira mais direta, fatores de risco. Fatores de risco que esse paciente tem. Ou seja, obesidade é um fator de risco que você vai destacar, é um paciente diabético, paciente DPOC, ou seja, alguma condição de risco, ou seja, é um paciente acamado, fator de risco. É um paciente idoso, fator de risco, de acordo com cada agravo. Então, o R é você identificar fatores de risco. Por exemplo, é um paciente fumante. Ou é um paciente que faz uso
exagerado de bebida alcoólica, tá? É um paciente alcoólatra. Então, ou seja, aqui você vai colocar fatores de risco. Então, o que eu trouxe aqui para você foi justamente essa avaliação ampla da avaliação secundária que pode ser aplicada não só para a ocorrência de trauma, como também para a ocorrência clínica também. Então, dessa maneira, a gente tendo essa visão aí mais ampla, nós temos então condições de fazer o melhor atendimento para o nosso paciente, tá? Então, para o nosso paciente. Então, vou voltando aqui, essa então a aplicação, tá? A mnemônica Sampla da nossa videoaula, avaliação secundária, uma visão ampla, tá? Então, colocar aqui o S, vamos ampliar para ter essa visão, essas duas letrinhas que vão te ajudar no contexto do teu atendimento. Nós temos que sistematizar, você tem que sistematizar o atendimento ao teu paciente na emergência. Só assim você vai conseguir ser rápido, organizado e fazer as condutas necessárias para um bom atendimento. Se você não sistematiza, você vai ser desorganizado e quem só tem a perder vai ser então o paciente. Então, no atendimento de emergência exige tomadas de decisões rápidas e a sistematização te ajuda nesse processo. E se você gostou dessa mais videoaula aqui do meu canal, faz o seguinte, não sai desse vídeo sem antes clicar no joinha aqui e até mesmo se inscrever aqui no canal para que você possa receber as notificações. Por isso, aciona aí o sininho para assim que tiver um conteúdo novo aqui do meu canal, você não perder a oportunidade de assistir e receber a notificação para você ter logo acesso a esse conteúdo. E te convido também a compartilhar esse vídeo para alcançar mais pessoas. Eu acredito que mais profissionais acadêmicos precisam ter acesso a esse conteúdo que vai fazer diferença na tua qualificação profissional e também vai fazer diferença na vida de outras pessoas. A gente tem um entendimento que bora salvar é algo que é inerente à nossa atuação, eu como médico, você aí da área de saúde também, médico, enfermeiro, academia de medicina, enfermagem, socorrista, enfim, que tem interesse de aprender mais sobre emergência médica. Me acompanhe também lá no nosso canal, no meu canal lá do Instagram, @Daniel Souza Lima com A+, e vamos que vamos aprender mais e estudar mais sobre emergência médica e fazer diferença na vida de outras pessoas. Meu grande abraço e a gente se encontra no próximo conteúdo. Tchau, tchau!